Então, novamente, bom dia a todos, os nossos irmãos que estão chegando agora aqui no Pautalk, no Facebook. Nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, continuando Fatalidade, do capítulo 10 da Lei de Liberdade, né? E a pergunta 864, tá? Então sejam todos bem-vindos, um grande abraço. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? Né? Então vamos lá. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? E aí, pessoal, o que vocês acham, né? Você tem aquelas pessoas que parecem não ter sorte, vamos dizer assim. Tudo é contrário à pessoa. A gente já viu até aquela questão da pessoa ter pedido essa prova, né? Ter que passar por essa prova a fim de desenvolver-se, né? Em algum aspecto, na humildade, na compreensão, na paciência, né? Mas tá bom. Se por um lado tem essas pessoas que têm uma sorte, né, muito ruim, né, vamos dizer assim, um azar, né? Tem aquelas que parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? A que vocês atribuem isso, pessoal? Bom dia, Marcinha. Vocês acham que existe, para começo de conversa, né? Existe sorte e existe azar? A gente até já conversou a respeito disso, né? Vocês acham que é uma questão de sorte ou de azar? A Silvia está falando que não. A Beatriz, nada é por acaso, né? Talvez não seja exatamente uma questão de sorte ou azar, né? É que aqui o Allan Kardec, nós já passamos sobre isso, o Allan Kardec já estudou isso, já, né? A gente já viu os espíritos falando que o nada não existe, o acaso é o nada e o nada não existe. Então, ele já sabe disso, mas ele está colocando no ponto de vista que normalmente a gente coloca, né? A sociedade coloca. Questão de sorte, azar, por isso que ele está perguntando dessa forma, né? A Maria, a sorte e o azar não existem, sim os esforços, mas temos também que passar por tudo na vida. Tipo, estes testes, somos testados também para ver se temos responsabilidades, né? Certo. Muito bem, é isso aí. Vamos ver aqui a resposta então, né? Pergunta 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? A resposta: de ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Então, olha só, né? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Nós já vimos na semana passada, no áudio passado, a questão vocacional, né? Os espíritos falaram muito dessa questão, relacionando muito o nosso sucesso ou não, a questão vocacional. Bom dia, Gildo. Né? Quando nós escolhemos mal aquilo que nós fazemos, acabamos sendo mal sucedidos, acabamos não obtendo o que nós desejávamos, né? Porque nós não tínhamos habilidade naquilo que nós estávamos buscando, né? Então, os espíritos falaram já nas perguntas passadas sobre essa questão vocacional, de nós nos autoconhecermos e nos colocarmos na vida de uma forma mais harmoniosa, né? Aqui os espíritos de novo estão trazendo o que compete a nós, que a gente joga a questão para sorte, para azar, como se fosse algo que Deus dá para a gente ou não, como se fosse algo, uma graça que a vida nos dá, nos gratifica ou não, né? De recursos ou de carência, como se fosse uma questão de fora para dentro, né?
E aí os espíritos falam assim, olha, de ordinário, comumente, frequentemente, né? É que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, né? Quer dizer, essas pessoas que são bem-sucedidas, essas pessoas que parecem ter sorte, enquanto que outros têm azar, é que elas, na verdade, elas têm habilidades diferentes e se conduzem melhor nas suas empresas. Veja bem, empresa aqui não é apenas um comércio, né? Uma empresa formal. Os seus empreendimentos, vamos entender assim, os seus empreendimentos. Um empreendimento pode ser uma família, pode ser, né, um casamento, pode ser uma empresa assim, comercial, né, uma indústria, pode ser um trabalho espiritual, seus empreendimentos, né, em geral, né, Maria? Tá? Aí continuando a resposta. Mas também pode ser um gênero de prova. Olha aí tem um outro aspecto, né? Tem outro aspecto aí. Ser bem-sucedido, pessoal, também pode ser um gênero de prova. Veja bem, prova não é sempre aquilo que é negativo para a gente, né? Que eu tenho que sofrer, eu estou passando por uma prova. Prova não é sempre isso, não, né? Prova é teste, não é? O teste que a gente faz na escola, o teste que a gente faz na escola, ele é a título de promoção. Se você vai bem, se você demonstra conhecimento, você é promovido, você passa de ano. Tá? Então não é algo negativo a princípio, tá? Provas são testes, né? Então pode também ser um gênero de prova, lidar com o dinheiro, vamos supor, se o caso for esse, se a empresa, né? Se o empreendimento for um empreendimento financeiro, né? Aprender a lidar com o dinheiro, aprender a lidar com a riqueza, aprender a ser patrão, né? Aprender a ser patrão. A gente tem que aprender tudo, aprender a servir, aprender a dar ordens, né? No sentido de conduzir uma equipe, tá? A gente, diante das situações que dão certo, a gente corre o risco do quê? Do complexo de superioridade, muitas vezes, né? A gente começa a achar que a gente é insuperável, que a gente né? É o cara, né? A gente começa a se achar, né? Porque algumas coisas deram certo, a pessoa já acha que está acima de qualquer, né, de qualquer queda, de qualquer dificuldade. E não é bem assim. Então começa a entrar já no complexo de superioridade, né? Então, essas coisas que são êxitos, que acabam dando certo, acabam sendo provas para a gente também. Exercitar a humildade, não é, pessoal? Exercitar a simplicidade, né? Para que a gente não perca, não tire os pés do chão, né? Que a gente é fácil de dar asas à imaginação. Né, Maria? Vai deixando o ego inchado, né? Que nem um balão, né? Que vai subindo, né? A gente dá asas à imaginação, né? Então, assim como os insucessos, muitas vezes são o despertamento que nós precisamos para colocar o pé no chão. Por isso que a nossa vida, a gente passa por sucessos e insucessos, né? E faz parte da nossa vida até para que a gente possa se regular mesmo, se modular, vamos dizer assim. Bom dia, Wassi, um abraço. Bom dia, André, sejam bem-vindas. A gente possa ir modulando mesmo o nosso emocional, o nosso psíquico, né? Nossa imaginação, para que a gente não saia, não tire os pés do chão, né? Então, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. O bom êxito as embriaga. Então, sabermos lidar com o êxito é fundamental, pessoal, para a gente ter mais êxitos na nossa vida. Para a gente crescer espiritualmente e termos mais êxitos, nós temos que mostrar que nós sabemos lidar com o êxito. Tá? Nós temos que ser fiel nos êxitos pequenos, se nós quisermos ter êxitos maiores. Se nós quisermos ser espíritos de luz, nós temos que aprender a ter êxitos. E administrar os êxitos podem ser tão ou mais difícil do que administrar fracassos. Tá?
É uma coisa para a gente pensar, né? É interessante isso. A Silvia não deixar que tome conta, né? Isso. Podemos deixar nos escravizar a nenhuma situação, né, Maria? Aí continuando a resposta. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Né? Então o sucesso embriaga, né, Beatriz? E aí a pessoa começa a se fiar muito nela, no destino que ela tem. Então ela começa a acreditar demais que o destino dela vai ser dar tudo certo, vai ser um mar de flores. E não é bem assim. Nós não sabemos as provas, as dificuldades que nós teremos que passar na nossa vida. Nós não sabemos. Por isso que todo dia... Ontem foi bom? Ótimo. Hoje vamos trabalhar para que seja melhor ainda. Ontem foi ruim? Não tem problema. Vamos trabalhar hoje para que seja melhor. Né? O problema é quando a pessoa começa as coisas a darem muito certas, né? Às vezes a pessoa começa a perder a vigilância. Ela começa a perder a prudência. Né? Aí que está o problema. Quando a gente está achando mais invulnerável, é quando a gente está mais vulnerável. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente está se achando mais invulnerável, é quando a gente está mais vulnerável. A percepção das nossas fraquezas, ela se torna uma força. Porque a pessoa que percebe as suas fraquezas, lógico, a gente tem que perceber também a força, os potenciais que a gente tem. Mas quando nós mantemos sempre também a percepção das fraquezas, das limitações que a gente tem, a gente transforma isso numa força. Por quê? Porque a gente toma mais cuidado com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai falar, né? Com tudo, né? Com os nossos empreendimentos. A gente não se torna negligente. Porque um dos problemas muito comuns nossos é a negligência. A gente começa a negligenciar, né? E às vezes a gente paga mais tarde, como diz aqui, né? O que a prudência teria evitado, né? Se nós tivéssemos sido mais prudentes, né? Então, acabamos aqui a 864, né? Então essa questão, só resumindo, a questão de sorte e azar não é o caso, né, pessoal? E só acrescentando o Joana de Anjos aqui, quando ela fala no próprio livro Autodescobrimento, ela fala que sucesso, fracasso, infortúnios são produzidos, na sua maioria, pelo nosso subconsciente. São as programações que nós temos no nosso subconsciente. É aí que se programa os nossos sucessos e os nossos fracassos, segundo a Joana de Anjos, né? Tirando, quer dizer, à parte, aquelas provações que nós pedimos, que nós programamos, que nós teremos de passar, sejam elas de sucessos, como a gente já conversou agora há pouco, sejam elas de dificuldades, tem coisas que nós programamos de passar, faz parte da nossa programação, nós passaremos. Né? Agora, tirando essas situações, a Joana fala assim, de resto, que é a maioria, é produzido pelo nosso subconsciente. Sucessos e infortúnios produzido pelo nosso subconsciente. Mas como assim, Alexandre? Gente, as programações que nós fixamos no nosso subconsciente ao longo de séculos e continuamos fixando e mantendo dentro de nós. Fixações mantidas, conceitos mantidos, né? Programações, comportamentos mantidos automáticos no nosso subconsciente. Tá? Então a gente fica chamando de má sorte, a gente fica achando que Deus está castigando, e na maioria dos casos nós é que estamos plasmando aquilo que o nosso subconsciente tem fixado. Tá? Então isso é uma coisa muito importante também. Então vamos para a próxima, 865. Então nós temos que reprogramar o subconsciente, que é o que ela propõe, né? Através de autossugestões, visualizações terapêuticas, né? Que nós vamos fixando novas programações no nosso subconsciente. 865.
Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem inteligência? No jogo, por exemplo. Então, Allan Kardec não está satisfeito ainda com as explicações, ele está buscando outras alternativas aí. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo, o que vocês acham? Existe isso? A pessoa tem sorte no jogo? Que vamos supor, a princípio, o Allan Kardec está colocando que nada teria a ver com a vontade, nem com a inteligência. Né? Será? Para começar, né, vamos dizer assim, para a gente começar a discussão aqui, né? Será que realmente nada tem a ver com a vontade, nem com a inteligência? No jogo, por exemplo, será que o jogo nada tem a ver com a vontade, com a inteligência? Já é questionável, né? Eu gosto de questionar até a pergunta do Allan Kardec, porque às vezes ele parte de um pressuposto, né, que nós precisamos questionar se aquele pressuposto, né, ele está partindo de um pensamento da época, de um pensamento dele, de certos pressupostos. Será que esses pressupostos estão corretos ou não? Às vezes os espíritos corrigem ele, né? Mas nós podemos questionar, né? O que vocês acham? Sim ou não? Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. E aí? O que vocês acham? A Marta, penso que tem a ver. Se funciona contra, pode funcionar a favor. Funcionar o que, Marta? A Beatriz colocou, testando as nossas tendências. De que forma, Beatriz? A Marcinha colocou aqui, inteligência influencia. Né? E a nossa vontade? Por exemplo, no jogo. Né? No jogo. Qualquer que seja ele. Será que a nossa vontade e a nossa inteligência não influenciam? Será que o nosso poder mental não influencia? Será que o nosso subconsciente não influencia? Será que a nossa vibração não influencia? Né? Não é, pessoal? Olha quanta coisa. Às vezes num simples jogo, quanta coisa está envolvida, né? Quanta coisa está envolvida. Porque o tempo todo, na vida inteira, a nossa energia está envolvida, né? A atração. Nós atraímos certas situações, nós repelimos certas situações. Nós temos um poder mental. Né? A Maria está dizendo, o cara joga lá na Mega e ganha. É provação para ele ou merece, Ale? Ou algo está sendo restituído? O que vocês acham, pessoal? A Oscar está dizendo, poder mental pode ser. A Diana, é verdade, tinha um amigo que jogou todas as semanas e nunca ganhou. Eu acho que é merecimento, prova. Certo. Aham. Ok. Vamos ver o que os espíritos dizem. Aqui jogo, a gente não precisa pensar só em Mega Sena. Qualquer joguinho de dado, qualquer dominó, jogo de futebol, tudo é jogo, pessoal, é jogo. Aqui ele falou jogo, tá? Então eu estou pensando, eu estou conversando com vocês pensando assim uma coisa mais ampla, tá? Pensando em algo mais amplo, não apenas em jogar na Mega Sena. É uma das possibilidades, né? Mas não estritamente, né? Então vamos ver a resposta aqui, né? Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. Então olha só, alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer, ou de prazeres, né?
A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, vamos pensar na questão de jogo envolvendo dinheiro e tal, aí a pessoa joga e ganha uma fortuna. Para ele vai ser uma prova, principalmente se ele não tem condição nenhuma de administrar isso aí. Para ele vai ser uma baita de uma prova, vai ser uma coisa que, se ele não cuidar, vai acabar com a vida dele, né? É uma prova para o orgulho, né, para a inteligência dele, né? E a pessoa pode receber como uma tentação, né, como uma possibilidade alta, grande, de queda, né, mas que vai caber a ele saber administrar ou não, né? Então, alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. Aqui no caso, a gente percebe que os espíritos responderam mais pensando assim, no jogo que envolve o dinheiro, que vai envolver o sucesso, a riqueza e tal, né? Que é o que a gente acaba pensando mais em termos de ganhar uma fortuna e tal, né? Parece que eles focaram mais nesse sentido, né? Agora, focando num sentido assim mais amplo, né? É engraçado, né? Tem situações que envolvem um jogo assim bastante de habilidade física, bastante delicado, né? Do cara dar uma atacada, um golfe, uma coisa assim. É impressionante, né? Mas eu tenho a impressão que às vezes a força mental da pessoa, ela chega a ter uma influência até muito grande naquilo. Às vezes até uma certa dose de psicocinesia. O que não é difícil, viu, pessoal? O que não é difícil, tá? Porque tem pessoas que têm uma condição mesmo diferenciada. Isso já foi observado até em animais. Já foram feitos testes em animais e foi percebido que certos animais funcionaram como agentes psicocinéticos. Como é que funciona isso? Um agente psicocinético, ele interfere, a mente dele consegue interferir na matéria. Consegue mudar uma coisa material, né? É muito interessante, mas tem alguns jogos que pode haver, inclusive, essa situação. Nós acabamos chamando de sorte. O cara joga um dadinho lá e, e acaba dando certo lá, de cair o número certo, né? Agora, o quanto disso não houve de ajuda do próprio poder mental da pessoa? E até se ele for um bom agente psicocinético, ele pode interferir no movimento dos dados, se ele for um bom agente psicocinético, né? Então, tem tudo isso, tem várias coisas envolvidas aí. Ajuda espiritual. Às vezes tem lá uns espíritos próximos a ele, como diz no próprio livro dos espíritos, às vezes tem alguns espíritos que querem induzir a pessoa à riqueza para gozarem a vida junto com a pessoa. Tem uma das respostas que os espíritos deram para Allan Kardec que fala isso, né? Às vezes os espíritos proporcionam a riqueza para a pessoa para gozarem a vida junto com ela, né? Para fazer aquelas festas e gastar dinheiro, né? Então tem essa situação também, né? Muitas vezes o que a gente está chamando de sorte, o azar, tem uma influência espiritual também, tá? Aí no caso não seriam espíritos bons trazendo recursos para a pessoa produzir, para a pessoa, né, fazer caridade, não. Aí no caso é para a pessoa cair, é para a pessoa simplesmente querer gozar a vida, né? E eles vampirizarem a pessoa e todos aqueles que estiverem ao seu redor, né? Então tem várias coisas envolvidas aí. Vamos pegar a pergunta 866, que o Allan Kardec indaga assim aos espíritos, né? Então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Né? Então a fatalidade que parece presidir
aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Uma pergunta interessante, né? Que toca diretamente no que a gente estava comentando aqui. Então quer dizer que aquilo que a gente acha que geralmente é fatalidade, a pessoa tem sorte, o azar, dá certo ou não dá certo, né? É uma pessoa que a vida sorri para ele e outra a vida é madrasta, como diz, né? Então os destinos materiais da nossa vida é resultante também do nosso livre-arbítrio? O que vocês acham, pessoal? Nosso livre-arbítrio aí, ele influencia, né, para os nossos destinos materiais, os destinos materiais da nossa vida? A Beatriz coloca aqui, sim, provas escolhidas, como provas escolhidas, né? O que vocês acham? Nosso livre-arbítrio aqui na Terra, ele vai nos ajudar com relação aos destinos, ele vai interferir nos destinos materiais da nossa vida? Nossa vida vai ser resultante, né, materialmente falando, né, do nosso livre-arbítrio? Ou só uma questão de provas? Ou só uma questão de provas? De provas escolhidas, vamos dizer assim, né? A Maria acha que influencia, sim, nosso livre-arbítrio, né? Vamos ver aqui a resposta dos Espíritos. Tu mesmo escolheste a tua prova. Então é a questão das provas, né? A questão das provas. Tu mesmo, nós mesmos escolhemos as nossas provas. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Tá? Então olha lá. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Então, vamos dizer assim, às vezes o Espírito escolheu certas provas rudes, difíceis, de serem suportadas. Ele pediu, é um Espírito que era muito devedor, precisava evoluir bastante. Aí pediu uma vida realmente bem complicada, né? Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Aqui, gente, ó, é um dos pontos que eu gosto de tomar bastante cuidado, até me baseando numa visão moderna da Joana de Ângeles, uma visão que ela tem trazido para a gente, libertadora, porque a gente observa uma grande dose de masoquismo no ser humano. Uma grande dose de masoquismo, né? Às vezes, interpretar mal isso aqui que os Espíritos estão dizendo, assim como outras partes do Evangelho, leva as pessoas a produzirem infortúnios, a produzirem insucessos, a produzirem miséria, a produzirem fracasso, sofrerem até o que não precisava sofrer, porque vê aqui, ó, quanto mais rude ela for e melhor a gente suportar, então a gente vai se elevar mais. Então, quer saber de uma coisa? Quanto mais eu sofrer, melhor. Tem muitas pessoas que acabam concluindo dessa forma. Eu acredito equivocadamente. Eu acredito equivocadamente. Pelo que a gente entende e estuda hoje, né? Com a Joana de Ângeles, principalmente, porque ela traz uma abordagem mais psicológica, né? Eu acredito equivocadamente, né? Não é assim. Tá? Tem muitas pessoas que ficam cultivando infortúnios, achando que quanto mais a gente sofrer, melhor. Então a gente tem que, né, aceitar o que a vida dá, não sei o quê. E o que a vida está dando, na verdade, é resultado da minha falta de investimento para com a vida. De eu acreditar mais, de eu pensar mais positivo. Vocês estão entendendo? De eu agir de uma forma mais positiva. Então eu fico nessa resignação passiva que a Joana de Ângeles fala. A gente fica nessa resignação passiva. Ah, porque Deus está mandando, porque é assim mesmo, porque a gente veio para sofrer mesmo. Quanto mais a gente sofrer, né, mais a gente vai evoluir. E não é bem assim, pessoal. Né? Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer que nós aprendamos. Se for preciso sofrer para aprender, a gente vai sofrer.
Façamos o que fizemos, se o que a gente precisar passar, a gente vai passar, tá? Mas fugir da atitude masoquista, né? Exatamente, Joel. Saber usar a inteligência, saber como deve agir, quando deve agir. A Joana fala assim, pessoal, sempre quando estivermos diante de uma situação difícil, uma situação dolorosa, e não fizermos o esforço concomitante de sairmos da dificuldade, pode se caracterizar o masoquismo, a atitude masoquista. Se você tem um espinho no pé e você não está fazendo esforço de tirar o espinho no pé, se caracteriza o masoquismo. Não adianta você falar, eu estou com espinho no pé porque Deus quer, eu estou com espinho no pé porque na encarnação passada eu coloquei espinho nos outros, eu estou com espinho no pé porque, entendeu? Porque é uma prova, é uma expiação, não adianta, não é? Então, tem que haver o esforço simultâneo de tirar o espinho no pé. Pode ter uma série de razões para a gente estar com o espinho no pé, mas vamos trabalhar para tirar ele. Se nós estamos passando por uma situação de miséria, não vamos nos conformar com a miséria, vamos aceitar a dificuldade, mas não nos conformar a ela no sentido de nos apassivarmos. Tem muita gente nas regiões de periferia, que simplesmente aceitaram o pensamento, nós somos pobres mesmo, nós temos que passar dificuldade, porque os nossos pais já eram pobres, a gente vai continuar sendo pobre. E, gente, é o que vai acontecer, vai continuar sendo pobre. Entendeu? Agora, gerar pensamentos de melhoria, de crescimento, de estudo, de desenvolvimento, pessoal, é um dever nosso. Ir na periferia e fazer as pessoas acreditarem nelas. Periferia, eu estou falando no sentido assim, né, socioeconômico, a gente sabe dos problemas socioeconômicos, né, da sociedade, como é que ela está estruturada e tal. Vocês estão entendendo? Nós fazemos isso conosco, queremos melhorar de vida, trabalharmos para melhorar de vida, trabalharmos para ter mais saúde. Adianta eu entender que eu estou doente e aceitar que eu estou doente? Eu preciso fazer esforço para sair da doença. Senão vai se caracterizar até um suicídio inconsciente. Se eu estou doente e não estou me esforçando para sair da doença, para superar a doença, é uma resignação passiva. Nós temos que exercitar a resignação ativa. Né? O Joel colocou, como saber estar doente e não tomar remédio? Exatamente. A Miriam, e ainda pegamos o sofrimento dos outros emprestado. Né? Quando a gente está sem, né, Miriam? Aí a gente dá um jeitinho de ficar sofrendo pelos outros ainda, né? No sentido assim, inconvenientemente, né? De uma forma inconveniente, né? De queremos ainda ficar pegando mais sofrimento, né? E nós não precisamos disso. O Evangelho fala a respeito disso naqueles tormentos voluntários que a gente fica criando, né? Indevidamente para nós. Tá? Então, isso é o que a Joana fala, que nós ficamos criando infortúnios, inconscientemente a gente fica criando infortúnios para nós mesmos. Tá? Nós temos que fazer essa leitura do nosso comportamento. Sempre quando tudo está indo bem, aí eu crio um problema para mim mesmo, eu me saboto. Né? Eu crio lá uma briga com alguém, eu crio um problema daqui e dali, só para ficar aflito, para ficar me auto-vitimizando, para ficar falando mal das pessoas. Às vezes a gente adota essa postura de autossabotagem e depois fala que é a vida que está fazendo isso com a gente, que é a má sorte. Por que eu tenho azar, que eu só atraio pessoas difíceis, que eu só atraio... Né? Isso não é má sorte, isso aí é inconscientemente a gente está se sabotando. Né? A Silvia é como ir lá numa entrevista e ficar pensando, não vou conseguir mesmo. Pois é uma autossabotagem, né, Wassa? Silvia, a Wasser está dizendo, estamos aqui obtendo tantos esclarecimentos, devemos então perdoar todo o passado comprometido que já trouxemos conosco. Agora a encarnação certa para semear boas sementes para o futuro. Isso mesmo, Wasser. É isso aí. O pensamento deve ser esse, né? Então, aqui está falando, né?
a resposta a 866. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Mas podemos complementar, desde que não sejamos nós que estejamos criando os infortúnios. Tá? A rudeza da vida, desde que faça parte da nossa programação, né, daquilo que a gente realmente tem que passar. E a gente não fique criando mais rudeza em cima da nossa existência. Né? E a gente aprender a passar pelo que temos que passar com coragem. Né? E outra, eu passar por uma situação não quer dizer que eu tenho que permanecer nela. Por exemplo, eu posso ter vindo, olha, você vai passar pela prova da pobreza. Passar pela prova da pobreza não quer dizer que você vai ter que permanecer na pobreza a vida inteira. Pode fazer parte da vida da pessoa passar, né, a vida inteira por dificuldades muito grandes financeiras. Né? Mas muitas vezes a gente passa por uma situação para aprender a sair dela. Para aprender a mudar os conceitos, a se relacionar bem com a vida, com o dinheiro, com as pessoas, aprender a abrir mais a mão, ajudar os outros, que é uma das coisas que fazem a gente melhorar, é ajudar. Muitas vezes a gente não tem recursos, a gente acha que é porque não vem os recursos, mas é porque a gente não está abrindo a mão, a gente não está deixando fluir os recursos que a gente tem. Né? Isso é uma das maiores causas de dificuldade financeira, por exemplo, já que a gente entrou nesse assunto, é a pão durice mesmo. A gente não deixa os recursos fluírem através de nós, para ajudar os outros, para beneficiar os outros, caridade, né, promoção social, a gente fica lá só querendo reter. Aí é como se a gente represasse os recursos, né, que muitas vezes eles não encontram aquele fluxo necessário que precisam ter na nossa vida, né? Já que não são nossos os recursos, são recursos divinos. Eles só passam por nós. Né? São recursos divinos. É assim que eu entendo hoje essa parte financeira. Né? São recursos divinos que nós podemos canalizar a bem de todos nós, de toda a humanidade. Né? Eu vou sair desse assunto porque tem gente que não gosta que a gente fale nesse assunto dentro do estudo espírita. Tem gente que não gosta. Fala, não, que esse assunto de dinheiro não deve fazer parte dos nossos estudos, não sei o quê. Né? Pois a gente acaba falando de caridade, a gente fala de ajuda ao próximo, de promoção social. É difícil a gente entender como não faz parte dos nossos estudos, né? Mas a gente respeita, né? A Beatriz, trabalhar os talentos, né? E não enterrá-los. É verdade, Beatriz. É verdade. Pois é, isso que eu fico espantado, né, Marcinha? Como é que tem gente ainda que é só a gente falar de dinheiro que o pessoal já fica achando que está lá falando de teologia da prosperidade e já vai os palestrantes falar mal, né? Já vai meter a boca na gente. É impressionante isso, né? Sendo que o próprio Jesus se referiu em várias oportunidades, né? Várias vezes Jesus se referiu a questões de dinheiro, de moeda, ele usou imagens, porque é coisa da vida popular, né? A própria parábola dos talentos é isso. É uma das melhores expressões de empreendedorismo que Jesus dava para todos nós. Uma noção de empreendedorismo, né? A parábola dos talentos, né? Então, mas, né, às vezes as pessoas não pensam assim, né? A Marta, mas por que não poder falar de dinheiro? Mas a gente tem que aprender exatamente isso, que é a verdadeira caridade. Como fazer, como administrar, né? A Marta, isso é tabu ou hipocrisia? Exatamente, Marta. Então. É isso mesmo. Né? Mas, ok, pessoal, vamos lá. Vamos em frente, né? Já falamos também o necessário aqui para a gente refletir sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. Continuando a resposta do 866, né? Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários.
né? Olha lá, os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, fracos moralmente, que fogem das lutas mais acerbas, né? Que permanecem estacionários, mas veja bem, aqui no caso, novamente, precisa de uma interpretação. Aqui no caso, vamos entender as pessoas que apenas buscam da vida ou dos recursos o gozo, o prazer, né? Você pode ter as pessoas que querem buscar recursos financeiros com significados muito diferentes, dando significados muito diferentes. Tem pessoas que buscam o recurso financeiro apenas para usufruir do prazer. É o que eles estão falando aqui. São pessoas, são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionados, né? Agora, eu conheço pessoas de muita condição financeira, mas que ajuda muita gente, pessoal. Tanto através do trabalho, quanto através da caridade, né? São pessoas maravilhosas, que ajudam em tudo que pode. Que se for preciso levar um médium de cura, pegar um jatinho e levar um médium de cura para o outro lado do Brasil, a pessoa faz. Para de trabalhar aqui, pega o seu jatinho e leva um médium de cura onde está precisando o necessitado lá. Já vi várias, já trabalhei com pessoas assim, né? Então não dá para a gente falar mal da riqueza, né? O próprio Evangelho fala, ó, fica claro então que a riqueza é fator de progresso. Riqueza é fator de progresso. Isso está no Evangelho, né? Então, assim o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Então, os espíritos vão procurar as provas que sejam mais proveitosas. Se mais proveitosa é a prova ainda de uma dificuldade maior, social, financeira, moral, ela vai ter essa dificuldade. E ela vai ter que aprender também a lidar com isso e quem sabe até sair disso ao longo do tempo. Né? Os espíritos vão ajudando e ela vai pensando positivo, vai mudando a sua condição de vida, porque isso era justamente para ela aprender com as dificuldades a amar, ter conhecimento, ajudar, né? Agora, se a prova da pessoa é ter a riqueza, é dar empregos, né? É favorecer a ciência pelos recursos que possui, ela vai passar por isso também, tá? E, continuando aqui, né? Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada e sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então olha lá, né? Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Quer dizer, quando a gente é uma pessoa fútil e quer o dinheiro, quer o conforto, quer o prazer, né? A nossa vida é uma vida fútil, né? Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então veja bem, pessoal, muitas vezes buscando apenas o prazer, né, o conforto, as pessoas frequentemente se desviam, né? Acabam tendo uma vida agitada, cheia de eventos, cheias de possibilidades, né? Todas elas geralmente sem grande função, sem grande crescimento pessoal, né? Frequentemente acaba sendo uma vida perturbada, é o que a gente observa, porque o excesso de facilidades, para pessoas que não sabem lidar com as facilidades, mais perturba as pessoas do que ajuda, pessoal. Isso é verdade. Quem não sabe lidar com facilidades acaba mais se perturbando com elas do que propriamente fazendo caridade, ajudando. Às vezes até faz um pouquinho lá de ajuda, mas a perturbação que a família vive é tremenda. E você vê que está tudo errado pelo excesso de facilidades, né? A Silvia não pode perder nenhuma festa. Pois é.
Uma coisa que a gente vê em trabalhadores, na casa espírita, uma das coisas importantes que a gente vê é essa. Por exemplo, reunião mediúnica. Qual que é o melhor trabalhador? Geralmente são trabalhadores que não têm muita condição financeira. Porque os que têm muita condição financeira, tudo que é festa, tudo que é evento, tudo que é coisa para lá e para cá, não perde um. Tudo que é feriado, tudo que é, feriadão, não perde um. Vai sempre para a praia, vai sempre para pousadas, vai sempre para... Quer dizer, é difícil, né? É difícil um trabalhador manter uma frequência, manter uma constância em meio a tantos eventos, e cada dia é festa de uma coisa. Né? Cada dia é aniversário de um, cada dia... E a pessoa é sempre uma pessoa insubstituível. Né? Ah, você tem que ir porque você não pode faltar. Porque... né? Agora, quem já não tem muito recurso, já não fica muito para lá e para cá o tempo todo. Né? Tá certo que tem situações que dizem respeito a trabalho. Com relação a trabalho, não tem o que falar, né, pessoal? Os próprios espíritos falam, olha, com relação a questões profissionais, é justo. Né? É justo que se falte nesse ou naquele trabalho, é justo. Agora, quando é aniversário de um, quando é festa de outro, que não sei o que, aí a gente já tem que parar e pensar. Será que a gente não está dando importância para as coisas erradas? A gente não está supervalorizando coisas que na verdade não tem um valor que a gente está dando a elas, né? E porque a gente tem uma condição muito boa, a gente acaba facilmente se desfocando, né? Então, a gente percebe que os melhores trabalhadores na casa espírita, por que eu falo na casa espírita? Porque é um trabalho voluntário, né? É diferente do nosso trabalho profissional. Porque se a pessoa começa a faltar muito, e vai festa aqui, aniversário ali, e casamento lá, aí a pessoa já acaba recebendo as contas, né? Agora, na casa espírita, não há como acontecer isso. Né? A não ser que os espíritos afastem a pessoa, né? Mas aí é problema deles, né? Mas é um trabalho voluntário, né, Wanda? É um trabalho voluntário, então depende da consciência das pessoas, né? Depende do discernimento delas, depende de como elas lidam com os recursos que têm. E uma coisa que não dá pra gente interferir muito, uma coisa que não dá pra gente ficar falando muito, porque as pessoas ficam bravas com a gente, né? A gente às vezes chama atenção, explica, fala, olha, fica faltando muito, evita faltar quando o motivo não for justo, problema de saúde, de trabalho, né? Evita faltar, principalmente reunião mediúnica, né? Porque cada pessoa que falta faz falta, né? Cada pessoa que, o dia que falta, cada pessoa faz falta. E às vezes falta lá 2, 3, coincide, né? De dar um problema lá em várias pessoas, então isso tudo acaba no final das contas gerando transtorno para a espiritualidade e para o grupo também encarnado, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? E muitas vezes quando a gente é bem considerado socialmente, a gente é chamado para tudo quanto é coisa, né? Quando a pessoa, assim, a pessoa de muita evidência social, ela é convidada para tudo quanto é coisa. Não porque você tem que ir, porque você tem que ir. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba mesmo achando que a gente tem que ir em tudo quanto é coisa, né? Que tem que participar de tudo quanto é evento. Esses são os arrastamentos da vaidade, os arrastamentos dos gozos materiais, né? Do materialismo. Esses são os arrastamentos. Que se a gente não tomar cuidado, como diz Jesus na parábola do semeador lá, são aqueles espinhos que abafam a boa semente. Porque às vezes a pessoa tem um potencial incrível, mas acaba sendo abafado por um monte de coisas supérfluas que ficam ocupando a mente e a vida da pessoa. Que a gente tem que aprender a discernir isso, né? E dar o devido valor para o que tem realmente valor, né? Deixando de lado aquilo que não tem. Quantas e quantas vezes, pessoal, dia de aniversário nosso, assim, em casa, na minha família, dia de aniversário,
Quantas e quantas vezes a gente não faz o aniversário no meio da semana para fazer no final de semana? Quantas e quantas vezes a gente já fez isso? Né? Ao invés de comemorar no dia, porque vai cair no dia de uma reunião no centro, vai cair no dia de uma reunião mediúnica, então a gente faz lá no final de semana. Já é uma coisa normal, né? Então, com jeitinho, a gente vai contornando essas questões, né? Com jeitinho. Quantas e quantas vezes a gente não é chamado de, você é muito fanático, não sei o quê, porque você leva a coisa de maneira correta, né? Às vezes as pessoas interpretam mal isso aí, né? Certo? Ok, pessoal. Nós vamos pegar essa última pergunta aqui, que ela é curtinha, né? Aí a gente já acaba aqui. Pergunta 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? O que vocês acham, pessoal? De onde vem essa expressão nascer sob uma boa estrela? É real, não é? De onde será que vem isso, né? Allan Kardec está perguntando aqui. Tem pessoas que nasceram sob uma boa estrela? E aí? A Beatriz, superstição. A Diana, nascimento de Jesus? Né? A Marta, nascer com um bom grau de evolução. A Maria, eu acho que é superstição. Vamos ver a resposta aqui, só para a gente acabar. É bem curtinho, né? Pergunta 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Resposta. Antiga superstição, que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Hoje em dia a gente poderia até dizer do horóscopo lá, né? Nasceu sob o signo de não sei o que lá. Não é assim? Hoje em dia continua, né? Essa superstição, né? Muito forte ainda, né? Nasceu sob o signo de peixe, sob não sei o que, né? E aí os vários signos, e aí o pessoal faz lá um monte de conta, um monte de análises, né? Para saber se a pessoa vai ter sorte ou não vai. Mas não é o que a gente entende no Espiritismo, né? A gente entende aquilo que nós conversamos até agora aí, né? Passou virado para a lua, né, Dudu? Então, tem vários ditos populares aí tentando dar essa ideia de sorte, de azar, né? Essa ideia de sorte, de azar, né? Que na verdade não há sentido, né? Como a gente está estudando no Espiritismo aqui. Mas tá bom, pessoal, vamos finalizar então. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela participação, pela presença amorosa aí de vocês. Foi um grande prazer. E agradeço também o pessoal do Facebook, quem estiver participando conosco. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus então e até quinta-feira, né? Amanhã, lembrando que tem estudo aqui às 8 horas com a Maria, né? E na quinta a gente está de volta também. Então, um beijão, até mais.